Bom dia. Vamos falar um pouquinho de compósitos. O desafio que a professora propôs são os compósitos desenvolvidos e aplicados nos automóveis fabricados no Brasil. Ficamos chateados, não tem praticamente nada ainda. A gente sabe que o mercado automobilístico e de automóveis fabricados para venda direta para nós consumidores comuns, ele ainda está evoluindo. Então tem muita coisa que a gente vai tentar explicar e demonstrar um pouquinho que a gente ainda não está aplicando. Mas fica muito pobre se a gente ficar focado nos automóveis que estão sendo produzidos. Então a gente vai dar uma introdução de algumas coisas que já existem, porém ainda não está sendo aplicado. É para a gente tentar fazer um mix do que a gente tem para evoluir ainda. A nossa equipe é o Fábio, o Fernando, o Gustavo, eu e o Wagner. Apesar de não conseguir vir hoje também, eu cheguei um pouco em cima, mas estamos aí. Tá, então o que são compósitos? É importante a gente tentar dar uma definição que assim, não é uma composição química, não tem ligação química, portanto é uma ligação fraca. A gente vai ver um pouquinho para frente ali. Depende muito da propriedade da matriz, de ser adesiva, ou uma resina, ou uma cola, e as outras propriedades que te interessam, por exemplo, a resistência mecânica, a leveza, enfim. Então isso diverge composição do compósito. Então essa é a diferença que não tem a ligação química. Só uma introdução ali, um lembretezinho. São conhecidos pela alta resistência mecânica e leveza, porque está combinando a matriz, por exemplo, de derivados de petróleo, que tem a leveza, é um polímero, flexibilidade, enfim, com dureza, resistência mecânica, leveza de outros componentes que a gente vai ver aí na sequência. São materiais de modelagem estrutural formados por duas fases, isso é importante. Normalmente, pelo fato de não ser uma ligação química, ele tem fases distintas, então algumas é visual, você consegue distinguir o que é um composto e o que é o outro. Aqui a gente acabei antecipando um pouquinho, só uma definição. Fase polimérica geralmente composta por uma resina. Então, como a gente precisa fazer uma mistura, porém não chega na ligação química, tem que ter uma propriedade adesiva, uma propriedade organoléptica de estar conseguindo segurar, né, o que por exemplo, utilizando o caso da fibra, tem que segurar a fibra ali naquele compósito. Então tem que ter uma propriedade adesiva para poder segurar a estrutura. Né? Aqui algumas características, a gente encontra aí principalmente em fibras de vidro, que é o mais comum, até por ser mais barato. Então a gente acaba conseguindo encontrar e ter um pouquinho de informação sobre elas. Então aí a durabilidade, resistência, adaptabilidade, flexibilidade e leveza. Então tudo isso já, mais ou menos aquilo que eu tentei explicar na introdução, está relacionado com o polímero. Né? É uma propriedade do polímero, é leve, é resistente em função da ligação dele. Quando combinado com outro componente, vamos usar novamente o exemplo da fibra de vidro, a gente consegue outras características aí. E aqui, né, como a gente já conhece, principalmente a nossa área como mecânicos, vem muito das atividades de fórmula, das competições. Porque ali a gente está brigando na casa de centésimo, milésimo e qualquer detalhe faz a diferença. Então, como quase tudo na indústria automobilística parte lá das fórmulas, lá, né, do pessoal de competição, os compósitos não foram diferentes. Iniciaram-se os estudos de como a gente pode ter resistência mecânica e leveza, enfim, outras propriedades que convêm, né, para uma competição, até por ser rápido, por exemplo, uma troca de um componente quando quebra, então a troca desse componente é mais rápida em função de ser leve, exigir poucas ferramentas. Inclusive a gente acompanha em Fórmula 1, por exemplo, quebra o bico, aquele bico é um compósito de fibra de carbono, basicamente mecânicos pegam e trocam uma peça. Porque não precisa de içar e tal, as peças são leves e tem a resistência mecânica necessária em função de aerodinâmica e outros detalhes. Então ali só uma ilustração do que já tem aplicação de compósitos, né? Principalmente aquele exemplo lá do carro de Fórmula 1, onde aqui detalhado em laranjado é onde principalmente estão as fibras de carbono. Né? Principalmente no bico e no aerofólio, que é onde eles tentam modificar um pouco a aerodinâmica do carro, e a gente sabe que é aí que está o segredo das grandes, das que brigam aí pelos títulos. A utilização dos compósitos iniciou nos carros de corrida, acho que eu acabei antecipando esse slide aí também, e dá a impressão de ser, né, novo, mas não. Então lá na década de 80
já estavam sendo Eu vou estudados. discordar. 80. Muito novo. É novíssimo. É que na verdade, assim, Os caras ficam falando assim, pô, meio que, né? não, mas assim, é que a gente está, como a gente está apresentando, o objetivo é uma inovação, então dá a entender que inventaram entendi, ontem, entendi. né? É. E, enfim, né? Eu tô brincando. É novo, eu tô mas não é tão brincando. Levando em conta que o mundo tem alguns milhões de anos. levando em consideração. Ronaldo também não chega a esse extremo, né? Mas enfim, a gente sabe, né, somos da área de ciência e tecnologia, então o nosso desafio principalmente é esse, é desenvolver ciência e tecnologia. Sabemos das limitações, sabemos, né, mas a gente sabe também que a gente tem potencial para chegar aqui e avançar. Então nós, principalmente das áreas de exatas e engenharia, a gente tem que ter a ciência que a gente não pode estar um passo atrás. Né? Pô, estamos falando da década de 80, já estavam fazendo, então pô, a gente tem que pensar diferente. Quase 2015. Então a gente tem que pensar diferente, isso é um dever nosso, a gente não pode ser acomodado e então, não, se lá na Suécia, na Itália ainda não chegaram, então a gente pode chegar, né? Pode chegar na frente. Então, por isso que a gente está buscando essa ideia que ele apresentou ali pouco. Nossa, Né? Então a genial, gente tem potencial, hoje a gente tem recurso, tem conhecimento, então, né, depende de nós, a gente está se dedicando. Então só para dar uma ilustrada, né, que dá a impressão que estão reinventando a roda, não, na verdade não, já tem coisa que já existe, só está sendo aperfeiçoada. Né? Então esse é mais um exemplo aí do compósito. Aqui outros conceitos também, alguns fabricantes utilizam, mas a gente fica muito focado ainda na parte de competição, até pelos custos elevados. Então quem vai custear, quem vai manter, quem vai investir, é quem vai ter um retorno. Principalmente em marketing, que é o principal objetivo hoje das marcas grandes, né? Não se injeta tanto dinheiro na Fórmula 1, na ciência e tal, se não vou ter um retorno, principalmente, né, financeiro, é óbvio. Então isso é o que acaba limitando um pouquinho ainda o desenvolvimento, por exemplo, de ideias que surgem de uma universidade e tal. Vai ter que ter um financiamento, e esse financiamento eles já querem um retorno imediato. E é isso que acaba travando um pouquinho a ciência, principalmente no nosso país. Né? Aqui é fibra de vidro, das quais a gente ainda encontra, está sendo aplicada e acho que tende a continuar em função do custo, que é principalmente nos automóveis, e esse até a gente encontra nos nossos automóveis convencionais, a fabricação do chassi. Né? Então tem uma liga, eu até tive a oportunidade de visitar uma empresa que utiliza, que é a Axis, que fornece diretamente para a Volkswagen. Eu não tive acesso, até por ser uma indústria, você não tem acesso à parte química, mas eu vi mais ou menos a fabricação. Então eles fazem o compósito, tem o molde de cada carro, tal, tem a carroceria, tem uma estampagem bem rápida e tem uma temperatura elevada ali. Então eles conseguem fazer a ligação química, não a ligação química, mas essa ligação organolética, digamos, só com a pressão e temperatura rápida e já está pronto e vai para o próximo estágio e outras situações. Então é bem interessante. Tem aquela, visível as fases distintas do que eles utilizam como matriz, que aí eu não sei qual que é o componente que eles utilizam lá, e a fibra de vidro. Então você vê que eles saem, assim, é nítido as duas fases, mas é uma estrutura só. Então, e ainda é utilizado em todos os carros nossos aí nacionais, é utilizado. Não é em todos, mas aqui no sul mesmo, não sei se é em Curitiba mesmo, ou São José dos Pinhais, que tem uma fabricante de bug, esses bugzinhos que usam em praia. Antigamente eles usavam componentes mecânicos da Volkswagen, até chassi de variante, Fusca, e atualmente eles desenvolveram um novo chassi e continuam utilizando como componente da fabricação da carroceria a fibra de vidro com resina, né? Eles fazem muito para exportação. Tem alguns perdidos aí, só que é muito caro. Ah, sim. Então aqui só dando sequência, né? Explicando um pouquinho ali, na verdade fibra de vidro está no nome mesmo, né? Então são pequenas fibras, pequenos filamentos de vidro ligados a estruturas, lembrando ali essas poliméricas lá, resinas, silicones, fenóis e outros, que são a matriz, aderidos, inseridos à fibra de vidro nessa matriz, dá origem à fibra de vidro. Só como ilustração, trabalho lá na Electrolux e há muito tempo atrás era a fibra de vidro que era isolante térmico, né, dos refrigeradores e largamente utilizado, né, fogão, chiller, né, unidades de água gelada, e evoluiu hoje é o poliuretano, mas então isso aqui, década de 40, né, tá o lembretezinho ali,
porque foi muito utilizado principalmente isolante térmico. Né? Então, hoje ele tem algumas outras propriedades, aí evoluiu um pouquinho. Na Europa era utilizada inclusive a fibra para isolar as residências, né? Era tudo drywall, ainda hoje. Entre o drywall, a fibra e o drywall. Para ser isolante térmico. Exatamente. Tem algumas vantagens, né? Resistentes a agentes químicos e corrosivos presentes no ar, baixa densidade, alta resistência mecânica. Claro que isso aqui vai depender da tua liga polimérica, né? Isso aqui então é um lembretozinho que não basta eu fazer uma ligação simples e imaginar que eu vou ter uma resistência. E aqui facilidade de manuseio e material leve. Então, assim, após conformado, fabricado, para ele tem um peso muito tranquilo de você manusear. E tem uma resistência mecânica legal. Então ainda tendência de continuar utilizando e evoluir. E a desvantagem, modo de elasticidade, baixa resistência à fadiga. A gente consegue evidenciar, por exemplo, em carenagens de alguns, até usar um exemplo simples, esses kart, né? Qualquer batida, qualquer vibração da estrutura, ele acaba trincando, quebrando, fraturou, você acabou perdendo o teu carenagem. Os carros da Volkswagen, o para-choque deles antigamente era tudo de fibra, né? Aqueles os mais esportivos e tal, né? E você via, a gente dava uma encostadinha, acabou. Já quebra. Hoje em dia é plástico, eles esquentam, põem um soprador lá, esquentam e dão uma moldada de novo e tá novo. Né? Outra desvantagem da fibra de vidro, né, que a resina usada ela é altamente inflamável, né? E pegou fogo num carro desse aí. Tóxico. Mas é que é derivado do petróleo, né? A fibra de vidro já também Pra ficar cheirando. É derivado do petróleo, na verdade. A matriz sempre vai ter um polimérico, então a gente não vai conseguir fugir do nosso ouro preto ali. Então, agora aqui tem aí a famosa, né, que muita gente ouve falar e tal, brilha os olhos de muita gente, é a fibra de carbono. Todos sabemos o comportamento dela, só que, por exemplo, todos sabemos também da qualidade e custo. Infelizmente ainda está muito atrelada aí qualidade e custo. E a fibra de carbono é um compósito que a gente encontra aí altas performances, a gente pode falar exatamente em performance do material, consegue resistências mecânicas elevadíssimas em função de ter muito carbono na estrutura, né? Então o carbono está diretamente relacionado à resistência mecânica e ele acaba aumentando muito aí a resistência dessa fibra. Aqui tem uma introduçãozinha, variedade de produtos e filamentos compostos por mais de 90% de carbono, então é duro pra cacete. Tem assim, depois de conformado, você tem essa propriedade aí do carbono que é a resistência mecânica. Algumas aplicações críticas de redução de massa, volto a comentar que nos nossos automóveis não tem, a gente pesquisou, não tem nenhuma aplicação fabricada no Brasil de fibra de carbono, ainda está em alta performance, ainda está em automobilismo e o que precisa de resultados interessantes é a competição. Mas, assim, Ferrari, Lamborghini. Não é fabricada no Brasil. Né? Não, eu sei, mas eu estou dizendo, né? Quando você tem uma Ferrari dessas que você escuta todo sábado às 9 da manhã passar aqui, né? Na BR, então você sabe de onde ele vem. São os super esportivos, né? É a categoria super esportivos, porque aí que chique. Aí sim eles estão brigando, o mercado é outro, na verdade. Não é um mercado de quantidade, e sim qualidade e performance. Então aí que a fibra de carbono... Tem uma Lamborghini que ela é feita inteira de fibra de carbono. Roda, carroceria. Roda? A roda. Roda, né? Roda. A BMW está usando roda de fibra de carbono em uns Você tem que estar esportivos. preparado, né? Beleza, só uma introduçãozinha. Aqui as vantagens, né? Acho que a gente já acabou se antecipando. Resistência à fadiga, amortecimento de vibrações, estabilidade dimensional, boa resistência elétrica e térmica, são quimicamente inertes e leveza. Aí aqui nas desvantagens tem uma condição que até o Gustavo estava nos explicando ali, flexível não uniforme definida, alguns metais sofrem corrosão. Essa corrosão, até o Gustavo pode complementar, está relacionada com a propriedade de redução dos elementos químicos que fazem parte dessa liga. Gustavo, se você quiser ficar à vontade. Não sei mesmo que eu vi uma coisa meio superficial também, que a dificuldade da fixação de placas de fibra de carbono é essa, né? Vou colocar um parafuso, alguma coisa, ela tende a corroer.
os metais. Então tem que ter um isolamento. Isolamento para que isso não aconteça. Eu posso fixar alguma coisa de fibra de carbono com um parafuso de fibra de carbono? Não existe fibra. Não, parafuso não tem. Não? Não. Não, porque ele é um fixador, e fixador a gente sabe que ele não pode ser frágil, né? Se tiver qualquer movimento brusco, ele vai fraturar. Então, Até a fabricação isso do... é péssimo para qualquer tipo de fixador. Fabricação de peças com fibra de carbono é difícil, né? É difícil você moldar ela. Dizem muita temperatura e muita pressão. Muita temperatura e muita pressão, tanto que é feita como que é o nome? Esqueci agora, que é usado também em hospital para esterilizar materiais. Não. Estufa? Hiperbárica? Pô, me fugiu o nome. Então, aí só para efeito também dividir um pouquinho de conhecimento, Autoclave. se você aumentar não lembro agora o percentual de pressão, a gente já entra em classe de PCD. Ele foge de fibra de carbono e se torna um cristal, que é o diamante industrializado, por exemplo, utilizado em usinagem. Então, a mesma fabricação da fibra de carbono passa a ser o PCD, que é o pó de alguma coisa cristal diamante, que é o intermediário entre o diamante. E aí é aplicado muito em ferramentas de usinagem para metais não ferrosos. Então, tem uma ideia como a fabricação encarece muito, esse processo encarece muito, daí a aplicabilidade baixa. Aqui também isso aqui a gente pode chamar de inovação. Tudo que a gente apresentou aqui tentou explicar o que já existe e o que pode ser que chegue aí nos nossos automóveis nos próximos anos. Agora, isso aqui trata de uma inovação que a nossa amiga aí que está um pouquinho à frente, a Volvo, com algumas outras empresas, se não me engano a Sandvik, que está relacionada com ferramenta, estão desenvolvendo essa estrutura, podemos dizer assim, de um compósito. Qual que é a ideia dos caras aí? Aí sim eles estão na frente. Pensando lá em carros Híbridos e elétricos, principalmente elétricos, o que ainda dificulta um pouco é a carga e o peso das baterias. Então você precisa ter um motor mais potente, muito em função das baterias e não em função do próprio peso e massa do veículo, né? Então o que o pessoal aí já está desenvolvendo, eu acredito que nos próximos anos a gente já tem isso aí no mercado. A própria carroceria, principalmente algumas partes ali, vão se tornar essas baterias. Então, em função dessa ilustração que a gente tem ali, até aqui era legal ampliar um pouquinho, né, você depende de ter a diferença de potencial. Né? Então, o que eles estão pensando? Entre essa fibra, e isso parte do princípio lá de energia solar, né? Então, ele consegue fazer a diferença de potencial. Acho que no botão direito aí você tem zoom. Deixa eu olhar aqui, estou querendo lá no meio. Se dá para ver uma. Acho que não. O controle não está aí. Mas enfim, só para a gente tentar ilustrar ali, assim, como ainda é uma inovação, isso está tudo ainda sobre controle da marca. Então a gente ainda não consegue mensurar, explicar, quantificar o que está acontecendo ali. Mas em função, como a gente sabe, para você ter uma energia, você ter um fluxo de elétrons, você tem que ter uma diferença potencial. E eles conseguiram carregar positivo ou negativamente, é isso que a gente não tem essa informação correta, né? Quem que está recebendo, como que fecha esse ciclo ali. Até porque, como um pouco que a gente entende aqui, essa fibra de vidro que tem entre a estrutura superior e a estrutura inferior, ela é isolante. Então, agora, se a ideia é basicamente isolar em função de um curto ou em função de temperatura, essa informação a gente vai ficar devendo. Mas, enfim, isso aqui é uma inovação, vai tirar as baterias dos porta-malas, então vai retornar a ser um automóvel convencional, com performance e potência que os automóveis elétricos precisam. Então, isso aqui eu acredito que nos próximos anos aí... É somente um compósito de fibra de carbono que tem essa capacidade de armazenar energia. Ele transforma a energia cinética, pelo que dá para entender ali pelo desenho, é a energia cinética, né, do movimento que faz com que... Não, ele carrega também, tem como carregar. Aí ele já parte do princípio híbrido, esse aqui. Aí ele tem, aquilo ali é um reaproveitamento. Que hoje já é assim, você tem a partida frio ou motor a combustão, e aí quando você automaticamente ele vai carregar. Aí ele vai carregando as baterias pela energia cinética. Então, e a própria fibra de carbono, então, seria auxiliar no armazenamento, em recepção, transformar. Teria fibra de vidro, provavelmente para fazer isolante elétrico,
Daí uma parte da fibra de carbono você recebe energia, assim, lá das rodas, como ele está falando ali, e daí você tem a diferença de potencial. Você carrega pelas rodas uma parte, a outra isola e a outra parte não está carregada. Aquilo que eles estão ilustrando ali é como se fosse aquele KERS lá do Fórmula 1 Da Fórmula 1. que aproveita a energia. Tá vendo da potência, na verdade. Não tem nada a ver com energia estática do Não, atrito não. do vento. Não. Que tem, né, relatos de Não, pessoal energia solar. que andavam não, sim, mas que andavam de avião e às vezes Não. desciam, encostavam na lataria do avião e sofriam uma descarga pela Isso até em energia veículos, não acumulada. sei se você já percebeu, isso acontece. Depende do. Isso, se tiver isso. com uma blusa de lã. Eu achei que vivo isso- assim, eu vivo tomando choque quando Blusa, encosto. blusa de lã ela tem uma propriedade de carga negativa. Então, se o carro está carregado eletricamente, normalmente ele vai estar carregado positivo, Sim. você vai ter a atração para o teu E aí corpo. você encosta no metal. E a tensão é alta. Então, a tensão é alta, se você chegar no momento, é possível visualizar a centelha. A tensão Não, eu é achei que elevada. esse era esse processo que funcionava Não. pelo atrito do vento, mas não. Não, isso é energia solar. Não, esse não é solar não. Esse é uma bateria mesmo, uma bateria. É uma bateria que está na. Isso, você- na você- carbono. Seria silício daí, alguma coisa. Você tem as opções de... Você tem a energia elétrica, é uma bateria. Você pode plugar para recarregar e também tem esse reaproveitamento da energia ali, como que é o sistema do KERS ali. Esse Pra- a gente não encontrou muito material, então tem bem pouca informação. É assim, uma inovação que ainda está em desenvolvimento. Que daí eu não tenho uso de outras baterias, é somente a carroceria. Tem bastante lugar com bateria, né? Bastante lugar para bateria e a redução de peso. Então, aqui elastômeros, então assim, o que a gente mais está aplicando em automóveis ainda são os pneus, né? Que tem a trama de aço e envolto ali por borrachas, polímeros, enfim, depende de cada marca que está desenvolvendo. E só uma ilustração mesmo, né? Tem uma roupa de alta performance, foge um pouquinho ali, mas só para dar uma ilustração do que a gente consegue com alguns elastômeros, com tramas, enfim. Alta performance e isolamento Isso, também, né? De temperatura pela. Pessoal que trabalha com mergulhadores de grande profundidade. Isola a temperatura e o corpo se O mantém. corpo se mantém. Pneus verdes usam bastante. Chega, fala de meu Deus. Meio Acho que querendo a tirar essa nossa parte. informação que tinha era isso aí, uma explanação, né? E, enfim, a gente sabe que ainda estamos em fase de desenvolvimento, é um país bebê ainda, né? Então a gente tem que buscar desenvolver mesmo, principalmente nós da área de tecnologia. A gente ainda está copiando muita coisa. O ideal é algo assim, extremamente prático, fácil e barato. Que é bem fácil de conseguir, né? Exato. Os É o chineses que a indústria quer, né? A indústria Perfeito. quer isso. Indústria Perfeito. brasileira.